10. O segundo contato. Havia terminado ali nossa primeira experiência com habitantes de outro planeta. Ficamos algum tempo parados naquele lugar, em silêncio. Depois o meu companheiro ligou o carro e saímos. Tudo estava em ordem. Andamos por aquela estrada de terra batida, estreita e perigosa, durante algum tempo e não sabíamos que região era aquela. Continuamos e encontramos uma estrada de asfalto. Não havíamos sido deixados muito longe. Assim que entramos naquela estrada, paramos um pouco para uma tomada de posição e para colocarmos as ideias em ordem. Depois, decidimos andar um pouco até encontrarmos alguma placa de sinalização que nos indicasse onde estávamos. Não chegamos a rodar muito tempo e a estrada pouco a pouco foi se tornando familiar. Pouco depois, verificamos que estávamos na mesma estrada e não muito longe de Belo Horizonte. Decidimos voltar para o Rio de Janeiro sem visitar nossos amigos, porque depois daquele acontecimento, nosso desejo era mesmo voltar bem rápido para casa. Nosso estado psicológico não era dos melhores. Como ainda era noite, não sabíamos quanto tempo havíamos ficado dentro daquela nave. Próximo à cidade de Conselheiro Lafayette, paramos num posto de gasolina para sabermos a hora e abastecer o carro. Assim que encostamos na bomba de gasolina, meu companheiro perguntou a hora ao rapaz que nos atendia, e ele disse-nos que era quase meia-noite. Nós ficamos espantados, pois às 23h30 nós estávamos parados no acostamento da estrada em Matias Barbosa, que dista daquele local quase 300 quilômetros. Como poderia, em tão pouco tempo, ter acontecido tudo aquilo conosco? A resposta às nossas dúvidas veio então quando meu companheiro perguntou àquele moço qual era o dia da semana. A resposta que nos foi dada pelo rapaz dizia: "Se já passou de meia-noite, é quinta-feira, dia 15. Foi ali, naquele lugar, que ficamos sabendo que tínhamos passado 2 dias dentro da nave. Este fato foi tão marcante para mim que até hoje lembro quanto pagamos naquele posto para encher o tanque do carro. 30 cruzeiros. Viajamos toda a noite conversando sobre como íamos fazer quando chegássemos em casa. Como seria a nossa vida dali para frente? Mas uma coisa ficou decidida. Não falaríamos nada a ninguém enquanto não estivéssemos mais calmos. Isso porque eu não iria conseguir, pois estava ficando gaga. Chegamos em casa por volta das 8h da manhã do dia 15. Minha irmã Rita estava preocupada com nossa demora, pois tínhamos ficado de voltar um dia antes. Embora quiséssemos mostrar calma, isso não nos foi possível. Além de estarmos visivelmente abatidos, eu estava com uma gagueira que antes não existia. Com tudo isto, deu para ela notar que alguma coisa não estava bem. Por isso, com muita dificuldade, contei-lhe o que nos havia acontecido. Ela riu muito, mas por fim teve que acreditar no que eu estava dizendo. Não pelo desenho que estava em minha mão, mas pelo fato de eu estar quase sem fala. Ainda em 1976, ocorreu o primeiro fato estranho depois do meu primeiro contato. Depois que chegamos em casa, ficamos muito tempo sem coragem de sair com o carro, que ficou estacionado em cima da calçada em frente ao prédio em que morávamos, na rua Maria Lopes, em Madureira, no Rio de Janeiro. Certo dia, acho que uns 2 meses depois do contato, resolvemos ir à praia com as crianças. Quando começamos a limpar o carro, notamos que a lataria dele estava diferente. Isto porque quando passávamos a esponja na pintura, em alguns pontos a tinta parecia uma cola, em outros saía como se fossem pedacinhos de borracha. Quando olhamos o motor, estava cheio de manchas verdes, porém, quando ligamos, funcionou perfeitamente. Saímos, eu, meu companheiro e meus 3 filhos. Fomos em direção à Barra da Tijuca. Quando chegamos na Praça da Taquara, ao fazermos uma curva, o banco do lado do motorista afundou, caindo no chão. Foi muito difícil para o meu companheiro parar o carro, mas conseguiu sem ninguém se ferir. Ficamos muito impressionados, não pelo fato de o suporte do banco ter se partido, mas sim pela maneira como ele se partiu.
Para nossa surpresa, o metal não tinha se quebrado, mas estava como se tivesse sido esticado até romper-se. Fomos a uma oficina ali perto e o mecânico, ao soldar um novo suporte para o banco, fez um comentário. Estas ligas de metal estão cada vez mais estranhas. Esta parece que teve uma mistura de borracha. Depois de fazer esse comentário, o rapaz nos aconselhou a vender o carro, dizendo que ele estava muito perigoso. Voltamos para casa e tornamos a colocar o carro em cima da calçada e passamos a observá-lo. As manchas verdes do motor continuaram a aumentar. A lataria ficava cada vez mais mole, a ponto de furar com a pressão do dedo. Eu não cheguei a anunciá-lo para a venda, mas um dia, à noite, estávamos todos em casa quando 2 homens chegaram perguntando se não queríamos vender o carro. Dissemos que ele estava muito ruim, mas eles não se importaram, dizendo que só iriam usar o motor para colocar em uma lancha. Pagaram 14.000 cruzeiros e levaram o carro. Três meses depois do contato, o jornal O Dia, do Rio de Janeiro, trazia uma reportagem que nos chamou muito a atenção por causa destas manchetes. Discos voadores fazem resgate. E havia ainda outras manchetes na mesma página que diziam: 7 astronautas morrem na Lua. Advogado, universitário e motorista viram OVNI. Compramos o jornal, corremos para casa e passamos a ler cuidadosamente toda aquela reportagem, que para nós veio como um grande achado, porque até aquele momento nós não sabíamos da existência de grupos de pessoas que se reuniam para falar dos seus contatos. Enfim, havíamos descoberto a primeira entidade ufológica do Rio de Janeiro. Então, com aquele jornal datado do dia 12 de abril de 1976, reforçaram-se nossas esperanças de encontrar um grupo de pessoas que falassem do mesmo assunto que nós. Um lugar onde pudéssemos falar de Carran sem notar a descrença ou medo no rosto das pessoas, como vinha acontecendo desde a primeira vez que falamos, que foi com minha irmã. Em janeiro de 1976, tive meu primeiro contato com Carran. Naquela oportunidade, manifestei meu desejo de continuar a vê-lo. Mesmo achando estranho esse desejo, ele aceitou, dizendo que para eles também era importante ter em nosso planeta pessoas que não os temessem. Mas para haver a possibilidade de um reencontro, eu teria que me submeter a um registro de minhas ondas cerebrais, para que eles, através dessas ondas, pudessem me localizar e dessa maneira falar comigo em qualquer lugar em que eu estivesse. Embora ele me tivesse dito que esse processo era doloroso, eu aceitei. Então, o registro de minhas ondas e frequências cerebrais foi feito. Também naquela ocasião, ele me disse que estas ondas seriam colocadas em um aparelho que as ampliariam e as lançariam no espaço, sempre que eles quisessem falar comigo. Carran me informou ainda que quando as ondas fossem lançadas, eu ouviria claramente e para responder ou fazer algumas perguntas, bastaria que eu falasse normalmente. Disse-me também que eu não poderia falar com eles quando quisesse, por não ter em mãos os registros das ondas de nenhum deles e nem aparelhos para lançá-las. E esta seria a única maneira de entrarmos em contato com eles. 4 meses depois de meu primeiro contato com Carran, ele pediu a uma outra pessoa que falasse comigo usando minhas ondas e frequências cerebrais. Na oportunidade, fiquei muito assustada, porque antes que eu pudesse ouvir qualquer coisa, senti como se minha cabeça estivesse sendo apertada por uma força invisível. Juntamente com essa pressão, comecei a ouvir um som que não fazia parte do ambiente em que eu estava. Nesse dia, eu estava em minha casa, sentada na sala, assistindo televisão com minha filha caçula, Franciane, que na época tinha 2 anos e 6 meses. Em minha casa, havia várias outras pessoas. O maestro Sebastião de Oliveira, Manuel de Oliveira, irmão do maestro, José Moreira e o Souza, várias outras pessoas. Passava pouco das 8 horas da noite, porque o programa de TV Fantástico estava começando.
Quando minha filha dormiu, eu me levantei para colocá-la na cama. Ao passar pelo corredor, ouvi quando alguém me chamou. Voltei e perguntei a todos quem havia me chamado. Eles disseram que ninguém me chamara. Voltei para o quarto. Quando entrei, ouvi novamente o meu nome. Tive um pouco de medo, mas fiquei quieta. Quando eu estava colocando minha filha no berço, ouvi meu nome pela terceira vez. Então comecei a chamar por todos ali presentes, dizendo que tinha assombração dentro do quarto e que ela estava chamando pelo meu nome. Todos estavam assustados e eu também estava. Todos falavam ao mesmo tempo, mas o barulho não me impediu de ouvir o meu nome ser pronunciado. E foi em meio a este zum 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 que ouvi quando o nome de Kahan foi pronunciado. A pessoa dizia que Kahan havia pedido para que ela entrasse em contato comigo através do registro que havia sido feito. Neste momento eu olhei para meus amigos dizendo: "Não é assombração não, é o pessoal de outro planeta que está falando comigo." Todos me olharam e senti em seus rostos a descrença, mas não me preocupei, porque naquele momento o mais importante era saber o que Kahan tinha mandado me dizer. Também era muito importante saber quem estava falando comigo. Enquanto eu falava, todos me olhavam assustados, fazendo comentários entre si. De vez em quando, eu pedia que eles calassem a boca, mas como tudo que eu dizia era ouvido dentro da nave, aquela voz me perguntou o que estava acontecendo. Eu disse que tinha muita gente em minha casa e que eles não estavam acreditando no que estavam vendo, por isso faziam muito barulho. Foi então que a pessoa que estava se comunicando comigo disse que ia desligar o aparelho, mas que eu deveria dizer às pessoas que saíssem de minha casa para vê-los passar, porque eles estavam logo acima do lugar onde eu morava. Quando eu disse isso, todos eles riram, mas não deixaram de ocupar as janelas do meu apartamento. Uma luz grande acendeu-se logo acima do prédio em que eu morava, ficando assim por alguns segundos. Logo depois, aumentou de intensidade e partiu em direção à Barra da Tijuca, passando por cima de Jacarepaguá. Por onde passava, todas as luzes se apagavam. O bairro de Madureira, onde eu morava na época, ficou por mais de 1 hora sem luz. Aquela noite, entre os meus amigos, a situação era esta. Uns riam de nervoso, enquanto outros choravam, creio que de medo ou emoção. Mas esta não foi a única vez que foram falar comigo usando esse processo. No dia 4 de dezembro de 1976, falaram novamente e desta vez diziam: "Em contato com Corb, este comunicado para fazer chegar até você. Faça a anotação. Tenho tempo. Contar tempos comuns. 36 dias. Seguir comunicações futuras. Encontrará Zir, que a levará a Kahan. Zir, contato de terra. Vá só." Confesso que fiquei bastante feliz em saber que mais uma vez eu iria ver Kahan. E desta vez sem medo. Isso deixou-me com uma ansiedade sem limites e confesso que jamais, em toda a minha vida, o mês demorou tanto a passar.